no Elas e Elas já estamos recebendo a presença da doutora dentista Cláudia Ciavorchek, que veio falar sobre os tratamentos odontológicos estéticos. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Tudo bem, prazer. Primeiro programa Elas e Elas do ano, com a sua presença. Isso. Muito bom, doutora. Obrigada. Bom, doutora, então pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu fiz uma pergunta pra você, daí entrou, não deu tempo de responder, então já vou mandar ela de novo. Tá bom. Mudou muita coisa nos tratamentos odontológicos estéticos nos últimos 10 anos? Então, sim, sempre muda, né? Na odontologia sempre a gente tem novidades em relação à aquisição ou lançamento de materiais e de produtos. Então, realmente, mudou nesse sentido de a gente poder trabalhar com materiais mais resistentes, que imitam mais as propriedades dos dentes, que duram mais. Então, nesse sentido, a odontologia teve um ganho, sim. Entendi. E as pessoas normalmente procuram tratamento estético, odontológico, por quê, doutora? Melhora a autoestima, de repente porque é até difícil de conseguir um emprego se você não tiver aquele sorriso tão bonito. Josimara, assim, pegando o gancho da sua primeira pergunta, o que mudou na odontologia estética também mudou o conceito que o próprio paciente, as pessoas têm da odontologia estética. Isso é uma coisa muito interessante porque há 15, 20 anos atrás, a pessoa ter ausência de um dente, ter mau hálito ou ter os dentes muito amarelos, isso não prejudicava ou não fazia com que a pessoa precisasse procurar ajuda. Hoje em dia, o próprio paciente busca a transformação estética. Então, quando que esse paciente busca? Quando ele tem ausência de dentes, quando ele tem os dentes separados, um dente separado do outro, quando os dentes são muito escuros, quando os dentes são apinhados, que a gente fala encavalados, né? Então essas pessoas são as que buscam solução para o tratamento. Engraçado você falar isso, porque realmente eu tenho histórias aqui, assim, até na família mesmo, de casos de que a pessoa só tinha uma cara e de repente o dentista achava, o dentista ou a pessoa que se dizia dentista, achava mais fácil extrair o dente do que tratar aquele problema. Sim, e isso assim mudou muito de 20 anos para cá, porque a odontologia de 20 anos atrás era uma odontologia curativa e ela fazia extensão para prevenção. O que é isso? Se um dente aparecia com uma lesão cariosa pequena, o dentista ele abria o dente inteiro para evitar que esse dente tivesse cárie no futuro. Isso se chamava odontologia invasiva. Hoje, a grande novidade nesses 10 anos é que a gente pratica odontologia minimamente invasiva para que a gente possa corrigir, inclusive, os problemas estéticos. Então, qual a grande novidade da odontologia estética hoje? É que, com a aquisição de equipamentos, a gente consegue, com a filosofia minimamente invasiva, transformar um sorriso, conservando os dentes. Então, não é necessário mais desgastar os dentes para colocar jaqueta, pivô, coroa. A gente consegue colar lâminas de cerâmica sobre os dentes sem que esses dentes sejam desgastados. Isso é maravilhoso, sim, porque a gente conserva a estrutura sadia e transforma o sorriso da pessoa. Realmente isso traz muito bem-estar para o paciente, aumenta a autoestima dele e para nós é bem bacana, porque nós conseguimos fazer estética conservando os dentes. Isso é um ponto bastante importante nos dias de hoje. Entendi. Como é que é feita a análise do que os dentes do paciente vai precisar? Daí chego lá no seu consultório, você vai analisar o que para saber, olha, você precisa desse tratamento estético ou daquele? Ótimo. A primeira questão é a gente entender o que o paciente quer. Realmente, ele é o centro de todo o nosso planejamento. Então, a primeira questão é isso, é ouvir o que o paciente quer e saber dele, se ele quer que a gente avalie um dente, outro dente, enfim, ou se ele quer que a gente faça a avaliação da boca inteira dele e que a gente faça a proposta da mudança do sorriso. Se o paciente aceita e quer que a gente avalie a boca toda, então sim. Então daí é feito, a gente colhe a história do paciente, as queixas, a gente faz exames de radiografia todos, faz modelos de estudos, faz enceramento diagnóstico, que é construir os novos dentes em cera, para a gente ver quais seriam as posições, os tamanhos. Todo um trabalho, e só aí a gente propõe para o paciente o que é que a gente vai fazer para a modificação do sorriso dele. Então realmente é a tecnologia associada à nossa filosofia de trabalho. E realmente essa modificação do sorriso muda até mesmo a expressão da pessoa, né, doutora? Muda sim. É maravilhoso. O paciente que valoriza hoje, a maioria valoriza,
dentes bem alinhados, conservados, dentes mais claros. Realmente, para a pessoa, isso é uma mudança bastante grande. E o clareamento? O clareamento é hoje o maior motivo de procura nos consultórios em relação à estética? Eu gosto sempre de falar de clareamento, porque eu estudei, o meu doutorado na Unicamp foi em clareamento dental. Vocês devem saber, a doutora está sempre aqui, mas ela é uma especialista em clareamento. Né? Quando eu estudei o doutorado em 2004, a gente via já muitas novidades naquela época, hoje então nem se fale. Mas eu gosto demais do clareamento dental, por quê? Ele é um dos procedimentos que embeleza demais o sorriso e que conserva os dentes. Não é necessário desgaste, não enfraquece os dentes, não acontece nada que prejudique a saúde. Os dentes ficam um pouco mais fracos por conta do clareamento, esquece. Não é verdade, mas eu gosto sempre de salientar assim. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, a diferença entre um clareamento ser bem realizado e trazer benefícios e trazer malefícios é a dose que se usa. Então, precisa consultar o dentista para que ele determine qual é o protocolo de clareamento para cada caso. O clareamento dental, ele não é feito, ele não é indicado para que o paciente faça da maneira como ele bem entender. Não, para cada caso tem uma concentração específica de gel, clareador, tem uma concentração, um determinado tempo de uso, então ele não é um tratamento para o paciente escolher sozinho qual é a forma que ele vai fazer. Doutora, quero falar mais sobre clareamento, mas bom. A gente tem que fazer um intervalo. Vamos fazer. A gente vai fazer um intervalo e já voltamos. Ligue, participe, 3406-5000.